Enquanto Jesus ainda falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Para nós entendermos o contexto do qual foi tirada essa palavra, nós temos que ir lá para quando Jesus estava curando, né, libertando, no dia de sábado, libertando os possessos, curando. E os fariseus, além de pedirem a ele uma prova de que ele realmente era filho de Deus, ainda blasfemavam contra ele, dizendo que ele fazia aqueles milagres, né, que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Isso se chama aquela dorzinha de cotovelo, né? Que eles tinham aquela dorzinha de cotovelo, porque eles, sendo os grandes, de repente, né, não estavam fazendo os milagres que Jesus fazia. Ora, se levanta no meio da assembleia uma mulher que fala: bem-aventurado, né? Bem-aventurado o seio que te carregou e os peitos que te amamentaram. Aquela mulher, ela teve assim digamos assim, uma fé de que ali estava diante do Filho de Deus, que uma pessoa comum não poderia fazer tudo aquilo. Mas os fariseus não, eles não se contentaram e blasfemaram. Então, aqui aparentemente Jesus estaria, né, desdenhando de sua mãe. Aparentemente está desdenhando de sua mãe. Mas nós temos que entender que Maria, ela foi isenta de todo pecado. Maria não tinha, digamos assim, essa inclinação que nós temos para o pecado, porque ela não teve pecado nenhum. Ela poderia sim pecar se ela quisesse, mas ela não tinha esse impulso que nós temos para o pecado. E ela sempre teve a fé plena em Jesus, sempre. Não existe nenhuma aparição de Jesus a Nossa Senhora nos relatos da Bíblia. Por quê? Porque não era necessário. Jesus apareceu para seus discípulos, seus apóstolos, porque eles simplesmente não acreditavam que Jesus ressuscitou depois de sua morte. Mas para Maria não precisou. Maria não foi lá correndo lá no dia de domingo para ver no túmulo lá como foram as mulheres, né, para embalsamar o corpo de Jesus. Ela sabia que Jesus ressuscitou. Então Maria, ela inaugurou a fé, ela tinha a fé plena, né? E assim como o Verbo de Deus se encarnou no ventre de Maria e gerou o Filho de Deus, né, Jesus, na natureza humana, assim também o Verbo de Deus, ele entra pelo ouvido daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que ouve o Verbo, e no seu coração vai gestar aquela palavra, o Verbo, e ali vai gerar as virtudes, né, de Jesus. Ali vai gerar Jesus no seu coração. E entenda, se naquela época Jesus falou que era possível, que é bem-aventurado, a gente entende, aqueles que ouvem a palavra e põem em prática, a gente entende que era bem mais difícil naquela época pôr em prática a palavra de Deus do que hoje. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles ainda não tinham assistência do Espírito Santo. Em segundo lugar, porque eles não tinham o auxílio de Nossa Senhora como nós temos hoje. No alto da cruz, Jesus olhou para João e disse: João, eis aí a tua mãe. E João levou sua mãe para casa. Hoje nós já temos também como nossa mãe espiritual, podemos levá-la para casa, podemos levá-la para o nosso coração e pedir: mãe, me ajuda a gestar o verbo no meu coração, para que eu possa sim a minha alma ser ornada como a tua alma, como a alma de Jesus. É possível, é necessário, para vencermos o inimigo, para gestar no nosso coração a santidade, é preciso fazer violência contra nós mesmos. Jesus mesmo falou que são os violentos que se salvam. Mas hoje nós temos Maria. Maria nos socorre e faz através da oração, né, com a intercessão de Nossa Senhora, fazemos, né, uma doce violência ao coração de Jesus para que ele seja favorável à nossa santidade. Busquemos nesse dia a augusta Rainha do Céu, né, como nossa intercessora,
né, para nós alcançarmos assim a graça de um coração puro, para alcançarmos assim a graça, né, de gerar no nosso coração os frutos do Verbo, né, do mesmo Verbo encarnado, que ele se encarne no nosso coração para gerar esses frutos. Deus te abençoe, bom domingo.